Bom dia a todos. É sempre um prazer estarmos aqui novamente para conversarmos sobre a doutrina espírita. E hoje, em especial, um tema que foi escolhido pelos internautas no nosso site. Todo primeiro domingo do mês, a gente faz uma solicitação para que seja definido um tema. E hoje nós vamos falar sobre o Natal, então, que foi escolhido pela internet. Vamos buscar, então, um entendimento do que é o Natal. Qual é o significado do Natal para cada um de nós, que certamente cada um de vocês tem algum entendimento. Todos são iguais? Não. Não são iguais. Nem aqui, os que estão aqui no salão, nem aqueles que estão em casa, assistindo pela internet. Para cada um de nós tem um significado. Na realidade, é uma oportunidade de comemorarmos o nascimento do Cristo. Mas vamos pensar numa coisa. Quem comemora o aniversário de alguém que nasceu há mais de 2000 anos? Nós temos antepassados? Sim, muitos. Milhares de antepassados, se a gente for ver para chegarmos a nós, milhares. Nós nem sabemos quem são. E nós comemoramos essa data? Não. Mas nós comemoramos a data do nascimento do Cristo há mais de 2000 anos. Quer dizer que aí já tem alguma coisa de diferente. Né? Já tem alguma coisa para nos instigar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o porquê de tudo isto, por que nós comemoramos, por que nós temos que aprender isso. Na realidade, o Natal é um grande convite, né? Um grande convite a toda a humanidade, independente da sua religião. Como identifica esse espírito chamado Jesus que veio até nós? Alguém pode ser profeta. Alguém também pode dizer que é um Deus. Na oração da Ave Maria, eu falo exatamente isso, né? Maria, mãe de Deus. Para os católicos, Jesus é Deus. Para alguns é um espírito, simplesmente um espírito de luz. Para nós espíritas, ele é um modelo e um guia a ser seguido. Os espíritos nos dizem que o espírito de maior luz, de maior envergadura espiritual que esteve entre nós, Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o espírito que nós precisamos seguir como modelo e guia. E os espíritos respondem, Jesus. Isso está no Livro dos Espíritos. Kardec nem pensava no conteúdo religioso da doutrina dos espíritos. A partir da orientação dos espíritos que deveríamos seguir Jesus, Kardec desenvolve daí o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o espírito a ser seguido, então, para nós, é o nosso modelo, o nosso guia, qual é o caminho que devemos seguir. E ele nos faz esse convite, há mais de 2000 anos vem fazendo esse convite. E a cada novo Natal é uma renovação deste convite para que possamos seguir Jesus. Ele veio nos trazer uma lei maior. Para que possamos seguir, ele nos trouxe a lei do amor. Precisamos seguir Jesus, sim, mas ele nos disse que deveríamos seguir o amor. Nos trouxe tanto entendimento, inclusive, essa semana passada nós estávamos estudando um dos capítulos do Evangelho, junto com o grupo do atendimento fraterno, e uma
das nossas companheiras disse que aquele capítulo ela não estudava. Estava dobrado no evangelho dela. Porque fala da estranha moral. E a estranha moral que fala naquele capítulo é que ele fala que você deve não cuidar dos seus mortos. Deixar os mortos cuidar dos mortos. Se você não aprofunda este conhecimento, Jesus quer dizer, preste atenção. A matéria tem um significado, mas muito mais que a matéria é o espírito. Então nós estudamos esse capítulo, ela desdobrou as folhas do seu evangelho e passou a estudar e a compreender o que Jesus nos disse. Então tem coisas que se a gente estudar ao pé da letra, tu não vai ter compreensão. Porque ele também diz que ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a espada para separar aquele que ainda não faz. Ele não veio matar ninguém, mas é como separação, que possamos talvez travar uma guerra. Mas esta guerra não é para fora, esta guerra é para dentro. Eu tenho que fazer a guerra interna, eu tenho que trabalhar eu primeiro. Fazer a guerra de separar o que é bom do que é ruim. Do que é necessário do que é supérfluo. Esta guerra que eu tenho que travar. Então nós precisamos estudar os ensinamentos do Cristo, que é o que nós precisamos seguir. Então se a gente simplesmente achar que Natal é comemorar um aniversário, nós estamos longe ainda de entender o que Jesus veio nos trazer. Mas aí chega dezembro, né? É bom, não é? É bom. Chega dezembro, é bom. As festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Quando entramos em dezembro, a humanidade se prepara para celebrar o Natal. Isso é o aniversário do Cristo. Mas isso movimenta toda a humanidade. Isto movimenta todos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isto é bom? Isto é ótimo. Cria-se uma egrégora, quer dizer, cria-se um sentimento entre todos nós, entre todos os que estão em casa, entre todo o mundo, para que isso se faça de uma maneira boa, agradável, fraterna, caridosa. Mas aí, ainda nós, longe dessas questões espirituais. Por que longe ainda? Porque estamos mais perto do começo do que perto do fim. Começamos ontem nosso processo evolutivo, que vai durante toda a eternidade. Então, nós mais perto ainda do nosso primitivismo, do nosso desenvolvimento espiritual, egóico, do nosso ego, ainda somos tidos no nosso pretérito e não conseguimos avançar como deveríamos ter avançado. Há mais de 2000 anos nós temos os ensinamentos do Cristo e ainda temos dificuldade para superar isso. Buscamos sempre aquilo que nos dá prazer, que nos satisfaz o nosso ego. Então, que fere os nossos sentidos. O que fere os nossos sentidos nos estimula, nos dá prazer, e assim nós vamos seguindo. Buscamos os prazeres materiais e de sentimentos. Podemos fazer isso? Também podemos, claro. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E os sentidos fazem parte dos nossos estímulos, do nosso desenvolvimento. Então, assim, festa do Natal, sim. Os prazeres da comida, da bebida, da troca de presentes, dos abraços, das reuniões de família, das reuniões das empresas, dos grupos de estudo. Isso é válido? Claro que é válido. Nós estamos trocando afetividade, nós estamos nos desenvolvendo, nós vamos estimulando esses bons sentimentos. É legal fazer isso? Claro que é. Claro que é. Precisamos comemorar esse Cristo que veio trazer isto? Sim, precisamos comemorar isto. Mas eu queria perguntar para vocês,
Onde o Cristo nasceu? Alguns já devem estar pensando, uma pegadinha. Todo mundo sabe que Cristo nasceu em Belém há mais de 2000 anos. É verdade. Ele nasceu em Belém há mais de 2000 anos. Mas é só isso? Não é só isso. É muito mais que isto. Aquela foi a encarnação de Jesus. Nós falamos reencarnação. Jesus, nós falamos encarnação. Porque Jesus não era um espírito reencarnado na Terra. Ele nunca tinha vindo viver na matéria. Ele veio viver na matéria, veio encarnar para trazer para nós a lei do amor e viver como nós e mostrar que era possível exercitar a lei do amor enquanto ser material, enquanto na matéria. Jesus nos traz esse entendimento. Por que ele veio? Ele veio por nós. Ele era o presente. Jesus é o grande presente, né? Então, assim, enquanto nós pensarmos que ele nasceu em Belém, ele vai continuar nascendo em Belém. A gente vai fazer o presépio e a gente vai fazer... E ele vai nascer em Belém. Mas ele precisa nascer em outro lugar. Ele precisa nascer em mim. Eu preciso acolher, eu preciso trazer esse Cristo para dentro de mim. Para que um dia, talvez, todos nós possamos falar como Paulo falou. Paulo dizia que não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Tu imagina? Eu me emociono. Porque tu imagina o dia que tu conseguir viver em estado de prece com o Cristo em todas as tuas ações. Que ele verdadeiramente nasça dentro de ti e você possa viver o Cristo. É bem difícil. Eu sei que é bem difícil, porque para mim é difícil. Eu me vejo em muitos momentos com o Cristo me olhando de fora e dizendo assim, não era bem assim que era para fazer. É ou não é? Ele não está dentro de mim, então ele daí me olha de fora e diz, puxa, errei de novo. De novo. Mas amanhã eu vou tentar fazer melhor. Fazer o que Santo Agostinho dizia todos os dias, examina a tua consciência. Veja se tu fez o certo, se tu fez o certo. E o que tu acha que não fez o errado? Amanhã tu faz melhor. Se propõe a fazer melhor no dia seguinte. Não vai acertar todas, não é deste nível evolutivo de planeta e nem de espíritos encarnados como nós. Espíritos ainda de terceira ordem, num planeta de provas e expiações. Mas nós chegamos lá. Nós vamos chegar lá. Mas então, minha gente, nessa época nós somos tomados por sentimentos de gratidão, fraternidade, caridade, por causa dessa psicosfera que se forma no mundo todo. E aí nós só vamos vivendo isso aí. Patrões se tornam amigos de operários. É ou não é nas festas de fim de ano? Patrões se tornam amigos, colegas de trabalho. A parentela se reconcilia. Não é? Eu estou falando parentela porque é diferente de família, tá? A família se abraça, se constrói. Os parentes nem sempre são a família. Família são os laços do espírito. Os parentes são os laços de sangue. Que nem sempre são os laços de espírito que estão ao nosso lado. Mas estão para construir isto. Trocam-se prisioneiros nas guerras. Às vezes fazem um armistício transitório nas guerras para comemorar o Natal, devido a essa psicosfera que se cria de benevolência e fraternidade. Nós nos sentimos bem com isso?
Claro que nós nos sentimos bem com isto. É para nós nos sentirmos bem com isso, para nós percebermos como isto é bom, para nós percebermos como deveríamos manter isto em nós e em nossas atividades. Ofertamos a esse Jesus verdadeiramente no nosso coração? Ofertamos uma manjedoura para ele fazer o seu acolhimento? Será que nós podemos, daqui a pouco, sermos um com ele? Para podermos dar um sentido mais amplo às nossas vidas, né? Nossa vida tem que ter um sentido mais amplo do que isto aqui. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Emmanuel nos diz o seguinte: com o Cristo, a dificuldade se faz bênção. A dificuldade se faz bênção com o Cristo. A dor é alegria. A tristeza é véspera de consolação. Ali nos diz que com o Cristo, a luta construtiva produz tranquilidade de consciência. A luta construtiva produz tranquilidade de consciência. Trabalho é condição de felicidade. Puxa, mas só coisa difícil, né? A sombra é a fonte de luz. Dentro de cada um de nós, essa luz existe. Por mais que a sombra ainda esteja impedindo essa luz de se expor. Lágrima é pérola de sentimento. Com o Cristo, lágrima é pérola de sentimento. Desprendimento é o caminho da verdade. Renúncia é aquisição. Olha, tudo ao contrário. Tudo ao contrário que a nossa materialidade, a nossa racionalidade material nos diz. Mas com o Cristo é diferente. Sacrifício é a estrada das alturas. Porque o Cristo veio falar para espíritos numa vida agora, num futuro de eternidade, de retorno à casa do Pai, dentro de cada um de nós. Nós queremos essa estrada? Claro que sim. Aproveitamos essa oportunidade para exercitar isso e nos fortalecer nessa chegada desse Cristo dentro de cada um de nós. Mas esse trabalho de renovação e crescimento interno requer vigilância, requer manter conexão. Todo mundo está conectado hoje, né, na internet. Certamente, todo mundo está conectado. Mas todo mundo está conectado? Nem todo mundo. Às vezes o Wi-Fi não funciona bem, né? Às vezes a minha antena perde, eu perco a internet com alto. Fico desesperado se perco a internet aqui. Mas não fico desesperado se eu perco a internet celestial. Se eu perco a comunicação, eu não me atrapalho. Só vou perceber isto quando eu tiver lágrimas, que são pérolas de sentimento. Quando eu tiver que exercitar o trabalho, que é o caminho de elevação, aí eu vou buscar. Aí eu vou buscar a conexão. Mas exige trabalho, então, manter essa conexão. Exige trabalho, sim. Mas aí o Natal passa. E nós voltamos à nossa rotina. Quantos natais vocês já passaram? Muitos, né? Muitos. Eu já passei 65 nesta vida. Meu, se tu pensar que tu é um ser que já tem um preto enorme, quantos natais tu já passou? E aí? O que ficou de tudo isso? Essas adversidades, esse teu viver, essas oportunidades de crescimento, cadê o Cristo? Que deveria estar nascido dentro do coração de você. Mas vamos imaginar uma coisa. Quando nós
Recebemos um hóspede em casa, nós precisamos atendê-lo? Sim, né? Precisamos atendê-lo quando vier chegar. E agora é época de receber parentes ou ir para a casa de algum parente, fazer as visitas de Natal e tudo. E como que é isso na casa de vocês? A gente não tira as cortinas para lavar, às vezes pinta alguma coisa que não está boa, a grama está cortada, as calçadas lavadas, os talheres melhores são tirados das gavetas, as toalhas. Não é assim? É assim? Ou eu vivo num outro planeta? Não, eu vivo nesse planeta aqui. Nós fazemos exatamente isto. Nós nos preparamos para receber a visita. Mas e aí, gente, se a visita demora demais, o que acontece? Começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Tem um ditado que diz assim, que visita que nem peixe. Depois do terceiro dia, começa a cheirar mal. Ué, você pode receber a visita, você pode ser a visita. Presta atenção. Né? É assim na casa da gente. E como isto? É uma visita? É um hóspede? É alguém que está chegando? O que eu preciso fazer? Eu preciso limpar a minha morada. Eu preciso criar um ambiente para que este Cristo tenha prazer de ficar dentro da minha casa. Sim, eu preciso criar esse ambiente. Vai provocar desconforto? Vai provocar desconforto. Não é diferente da vida material, tá? Num primeiro momento é tudo festa, alegria da chegada. Depois das coisas, tu imagina, no primeiro dia tu prepara o café da manhã, tu vai, recebe as pessoas, você acorda cedo, vai na panificadora, compra queijo, presunto, não sei o quê, papapá, bota o pão no forno, corta a fruta, no segundo dia a mesma coisa, no terceiro, no quarto, meu. Eu tomo um café da manhã em pé, faço um pãozinho com manteiga, vou ali, vejo um jornal na TV e tal, já escovo os dentes, já saio em 5 minutos. Eu tenho que levantar uma hora antes para preparar o café para meu hóspede. E o hóspede que deveria ficar eternamente no teu coração? Que preparo você dá? Ele me dá desconforto. Sim, porque ele vai tirar você desta zona de conforto que você está. E é para isso que ele veio. Por isso que ele veio trazer a espada. Para você trabalhar esta guerra interior, que me modifica, que me movimenta, que faz eu tomar atitudes. Então esse Cristo precisa estar em ti. Precisa encontrar essa morada. Nós precisamos alimentá-lo? Sim. Nós precisamos manter o quarto arrumado? Sim. Nós precisamos entrar o ar? Sim, arejado. Precisamos entrar luz? Sim. Abra as janelas. Abra as janelas. Abra as janelas. Para que o Cristo entre e fique dentro de ti. Entendeu? Eu tenho que abrir isso. Eu tenho que manter a minha conexão, eu tenho que manter as minhas leituras, eu tenho que trabalhar no bem. Essa é a parte difícil. Colocar em ação aquilo que eu aprendi, aquilo que o Cristo me traz. Me movimentar, eu preciso colocar em ação. Mas eu preciso também, antes da chegada, ou durante a estadia dele, fazer faxina, tirar os entulhos que estão guardados nos armários e nos meus porões. São os meus maus sentimentos, os meus vícios. Eu preciso tirar isso dos porões para que ele possa colocar as suas bagagens de fraternidade, de amor ao próximo, de altruísmo, de benevolência, de caridade.
Mas se eu tiver o egoísmo, o orgulho, a vaidade ocupando espaço, eu não consigo. Eu não consigo dar novo significado aos meus sentimentos. Aí o Cristo não faz morada. Ele não fez morada. Joana de Ângeles, no livro, nos diz o seguinte, chama-se Encontro com a Paz e a Saúde. O livro de Joana. Joana diz que nos arquivos do inconsciente coletivo encontram-se registros de todas as experiências de evolução no inconsciente coletivo. Mas cada indivíduo preserva suas próprias memórias no seu inconsciente individual, avançando, sem dúvida, com as bengalas psicológicas de que necessita, sem as quais difícil se tornaria o processo de autoconsciência. Então nós precisamos trabalhar esse entender o que eu guardo nos meus porões. O que eu preciso limpar nos meus porões para trazer novos conteúdos que o Cristo nos trouxe. Preciso conhecer o Cristo. Eu preciso estudar e ler o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz informação, traz orientações dos Espíritos sobre as passagens da vida de Jesus, com raciocínio lógico, com entendimento. E assim nós vamos. O amor é um presente que pode ocupar todos esses espaços, né? E vai ocupar, quer você queira ou não. Ele vai ocupar. Porque tem um ditado oriental que diz assim: ninguém pode segurar o amanhecer. Alguém pode segurar o amanhecer? Não. Então nenhum de nós pode segurar o seu processo evolutivo. O amanhecer dentro de você, o acolhimento do Cristo, o crescimento do Cristo dentro de você, tu não consegue segurar. Tu pode retardar? Sim. Tu pode retardar. É livre-arbítrio isso. Mas o processo evolutivo, a lei do progresso, não é livre-arbítrio. Isso é determinismo das leis divinas. Todos estamos neste processo de crescimento e de evolução. Uns mais rápido, outros mais lento, outros meio parado, outros... Cada um, de acordo com a sua necessidade e com o seu esforço nesse processo evolutivo. O verdadeiro espírito de Natal, meus amigos, se chama amor. E ele vem sempre se reprisando nos quadros da nossa encarnação, da nossa Terra, para nos possibilitar esse exercício de doação. Essa época do ano é um exercício, mas não é para acabar no começo do ano. É para que a gente continue fazendo esse trabalho de renovação íntima e de acolhimento e de crescimento do Cristo interior de cada um de nós. Além dos presentes, da ceia, do encontro familiar, comemorar o Natal significa viver a mensagem do aniversariante. Vamos viver a mensagem do aniversariante. Ela está dentro dos corações de cada um de nós. Nós precisamos buscar isso, deixar vir à tona, deixar que isso se expresse, para que nós podemos viver isso. Essa é a tarefa para os anos novos que virão. Aquilo que não fizemos no ano velho, nós temos oportunidade nos anos novos que virão. E assim sucessivamente, nas nossas oportunidades, tanto do ponto de vista da matéria hoje, quanto das reencarnações futuras que teremos. Mas nós vamos fazer isto. É mais fácil fazer agora? Claro que é. Claro que é. É melhor fazer agora? É melhor fazer agora. Todos vamos fazer? Não. Completamente não. Não é deste nível ainda. Mas à medida que nós fazemos, como Cristo nos diz, vem comigo. Vem comigo. Meu fardo é leve e meu jugo é suave.
Tu quer aliviar teu fardo? Vem com Cristo. Não vai tirar o teu fardo, mas vai ser mais leve, porque tu vai ter entendimento e compreensão das tuas dificuldades. Saber que tudo isso é transitório. Mas nós podemos trocar presentes? Puxa, daí o cara só falou do Cristo, só falou do... Nós podemos trocar presentes, sim. Podemos trocar. É bom dar. É bom receber também? Sim, é bom. Mas é muito melhor dar. É muito melhor dar. É? Podemos trocar, mas não esqueçam de embrulhar esses presentes com bons sentimentos. Por mais que ele não tenha um valor financeiro, ou que ele tenha um valor financeiro enorme, não importa, desde que ele venha embrulhado em bons sentimentos. Então, o importante é que tenhamos todos um Feliz Natal, que esse Cristo cresça e nasça dentro de cada um de nós, para sermos melhores amanhã, para podermos partilhar esse mundo que se transforma num mundo de regeneração, possamos voltar a viver aqui num mundo melhor. Mas nós precisamos construir isso dentro de cada um de nós primeiro. Vocês acreditam em sincronia? Eu acredito. Sincronia é quando as coisas acontecem que tu não sabe, mas umas coincidências na vida. E a sincronia? Ontem, quando eu repassava essa palestra, recebi um WhatsApp do Jorge que falava de uma prece chamada Súplica de Natal. E veio no momento exato que eu pensava como acabar a palestra. A gente tem que agradecer ao plano espiritual que nos intui e nos orienta em todas as nossas atividades, se estivermos conectados. Porque precisa ocorrer a conexão, você precisa estar aberto, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E às vezes vem pelo WhatsApp. É o meio de comunicação. Né? Jesus não tinha WhatsApp, mas ele se comunicava do jeito que ele conseguia na época. Só que ele tinha capacidades muito maiores de comunicação. Nós hoje precisamos usar as ferramentas que nós temos. Então eu vou encerrar a prece. Carmen Sinira, psicografia de Chico Xavier, que chama-se Súplica de Natal. Diz assim: Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera, em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te humilde a palha merencória do mundo estranho e hostil em que a sombra impera. Tu que por santo amor deixaste a primavera da luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando a terra o inverno, a lama e a discórdia dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me na volta a escura estrebaria da carne, que me espera em noite rude e fria, para ensinar-me agora a senda do amor puro. E que eu possa, em teu nome, abraçar renovada a redentora cruz da minha estrada, alcançando contigo a ascensão do futuro. Que assim seja. Tenham todos um bom domingo e um ótimo Natal.